É aquele esquema. Função modular basicamente vai cair Unicamp, na sua maioria, Unicamp, FUVEST, Unesp, mais difícil. Pode parecer no Enem e tal, mas pouco provável. Não, você usa palavras fortes nunca. Você vai ver que não é bem assim também. Nunca. É muita ousadia. É bem raro, tá? Então, ó. Se você está com delay o meu som, será? Eu falo, hey! Você fala, oh! Hey! Oh! Hey! Oh! É, parece que não, né? Então, vocês estão prontos? Pegaram a lista lá? Sim. Então, tá ruim o meu som? Tá ruim o meu microfone? Não. Então, beleza. Então, fera. Vou começar com o exercício número 1 da Unicamp, tá? Exercício de 2016 de função modular. A Unicamp deu até a figurinha aqui para você poder desenhar na prova, isso ajuda bastante, né? E ele falou assim, ó, considere a função f de x igual. Então, vou anotar aqui a função. Ele deu uma função aqui para gente. F de x igual ao módulo de 2x menos 4 mais x menos 5. E ele quer que você desenhe essa função de menos 4 a 4, tá? Ele quer que você faça um esboço do gráfico de uma função. Ó, se algum vestibular for pedir for pedir função modular na segunda fase, ele vai pedir desse jeito que está aqui, tá? Ele vai pedir esse esquema que está aqui, tá bom? Ele não tem jeito, ele sempre vai pedir um gráfico assim. Ó, eu vou falar para vocês de duas maneiras dá para resolver esse exercício, tá? De duas maneiras. A primeira maneira, eu vou analisar a função como um todo, e a segunda maneira, a gente vai substituir nos pontos. Os pontos é um jeito que demora um pouco mais e pode dar errado, mas se você conseguir fazer as contas pelos pontos, na hora do desespero, funciona melhor. Ó, funciona melhor, né? Funciona também. Ó, o primeiro esquema que eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar essa folha por enquanto. Tudo bem. Vamos fazer assim, depois eu coloco o mapa de novo. Então, é módulo de 2x menos 4 mais x menos 5. Sempre quando você tem que desenhar um gráfico de uma função ou alguma coisa do tipo, é importante que você olhe aqui dentro, igualando isso a zero, por exemplo. Então, ó, esse sempre vai ser nosso primeiro passo, quando a gente for fazer um gráfico de uma função modular. Então, ó, 2x menos 4 igual a zero. Então, a gente chegou que o x vale 2. Isso daqui é importante. Por quê? Qual que é a consequência desse passo? A consequência desse passo agora é que a gente vai quebrar em duas funções. Se o x é maior ou igual a 2, por exemplo, o que acontece? Você tira o módulo sem trocar o sinal. Então, fica 2x menos 4 mais x menos 5. Então, essa função tem esse gráfico aqui.
3x menos 9. Ó, é uma função do primeiro grau crescente, que intercepta o eixo y no menos 9, e que uma raiz é 3. Todo mundo, na hora que bate o olho, você verifica essas informações? Certeza que você verifica mesmo. Não. Ó, vamos lá. Por que a função é crescente? Porque o número que está multiplicando o x é um número positivo. Então, a função é crescente. Intercepta o eixo y no menos 9, porque esse é o termo independente. E a raiz C3 significa que eu igualei essa função a zero e descobri o valor do x. Igualando a função a zero. Então, ó, vou fazer aqui em cima. Ó. 3x menos 9 igual a zero. 3x igual a 9. X igual a 3. Sacou? Todo mundo entendeu esse esquema da Jurema? Beleza. Então tá bom. Então fechou. Agora, o outro caso é se o x é um número menor do que 2. Ó, lembra que eu falei que você multiplica os termos que estão dentro do módulo por menos 1. Esse é o caso que é melhor você multiplicar os termos. Então vai ficar menos 2x mais 4 mais x menos 5. Então, ó, essa função é menos x menos 1. Fala para mim, essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. Aonde ela intercepta o eixo y? No menos 1. E qual que é a raiz? Qual que é a raiz? Menos 1. Isso aí. Não, menos 1. Ó, lembre-se disso. Raiz, a gente iguala a função a zero. X igual a menos 1. Iguala sempre isso aqui a zero. Bom? Então tá. Ó, esse é o esquema. Você sempre faz analisa o que está dentro do módulo, igual a zero, e vai sempre dividir em duas. Maiores ou menores do que 2. Então, ó, eu vou copiar as funções que eu tenho aqui. Então, quais são as funções que eu tenho? Eu tenho o caso do x maior ou igual a 2, que vai ter como função 3x menos 9. Então, é 3x, f de x, vai ficar 3x menos 9. E no caso do x menor do que 2, menos x menos 1. Então, isso aqui é x maior ou igual a 2. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Olha o 2 está aqui, o menos 2 está aqui. Então, você vai pegar e vai dividir, vai pontilhar a região que está ao menos 2. Então, ó, pontilhando a região que está ao menos 2, vai ter uma divisão. Por quê? A gente quebrou em duas funções. Uma função para valores maiores do que 2 e uma função para valores menores do que 2. Olha só o que eu vou fazer. Ó, presta muita atenção nisso daí. Essa função aqui é decrescente. Intercepta o eixo x no menos 1, no 1, intercepta, não, fiz bobeira.
o eixo x no menos 1 e intercepta o eixo y no menos 1. Essa função, ó, é assim. Ô, burrão. Essa função é assim. Todo mundo concorda comigo que o gráfico dessa função é assim? Porque, ó, a gente encontrou, eu estou fazendo essa função aqui, função. Ela intercepta o eixo y no menos 1. Ela é uma função decrescente, porque o número que multiplica o x é negativo. E a raiz é menos 1. Como que eu descobri a raiz? Igual a isso aqui a zero. Agora, ó, essa função, vamos chamar de função 2. Eu vou fazer de azul. A função 2, ela intercepta o eixo y no menos 9, nem aparece aqui. Ela tem como raiz o 3. Então, ela vai passar nesse ponto. E ela é uma função crescente. Tá? Então, ela é uma função crescente. É importante a gente marcar outro ponto, porque como a gente só tem um, não dá para fazer uma reta com um ponto, porque o menos 9 não está aqui. Porque ó, isso daqui foi dado pela prova, então você vai usar limitando a prova. Tá? Então, você usa o que você sabe da prova ali. Tá bom? Ó, então, vamos escolher um outro ponto. Vamos escolher o 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 9, 6. Não deu. 4 vezes 3, 12. Menos 9, 3. Então, ó, o ponto no 4 é esse aqui. 3 no y e 4 no x. Legal. O que eu faço agora? Eu pego e marco os dois pontos. E traço uma reta nesses dois pontos. Você percebeu que essa reta, elas se encontram num ponto. Que isso é um negócio muito importante, porque se elas não se encontrassem num ponto, seria um problema. Elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Pau. Você viu esse pontilhado aqui? Para que serve esse pontilhado? Não vai existir a reta vermelha depois do pontilhado. Então, ó, não existe reta vermelha depois do pontilhado. E não existe a reta azul depois, antes do pontilhado. Pronto, esse é o gráfico. E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil isso aí? Meio doido. Meio doido eu entendo que você não entendeu e tá com preguiça de entender. Ou falou, ah, isso não é importante. Tá? Então, ó, alguma dúvida da construção desse gráfico? Essa é uma maneira, tá? De você construir o gráfico. Bem, a outra maneira... Oh, burrão. A outra maneira, eu vou mostrar agora. Assim, a outra maneira é uma maneira perigosa, tá? Mais x menos 5. Ó, como que é a outra maneira? Ele falou que a função vai de menos 4 a 4. Então, ó, se a função vai de menos 4 a 4, a função está seguindo esse... Está preso dentro desse quadradinho aqui. De menos 4 a 4. E que mais? Bem, se ela está presa dentro desse quadradinho, e ele coloca lá que é de igual, é maior igual e menor igual. Então quer dizer que o menos 4 e o 4 pertence à função. O que eu faço?
Substitui o x por menos 4 e faz a conta. F de menos 4 é igual a 2 vezes menos 4 menos 8. Menos 4 mais menos 4 menos 5. Então, isso aqui deu 12. 12 menos 9 deu 3. Então, você sabe que no menos 4 vai dar 3. Esse é o primeiro ponto. Faz a mesma coisa para o menos 3. F de menos 3. Substitui por menos 3 aqui. Então, aqui deu menos 6, deu menos 10, deu 10. Com menos 3 deu 7. Com 5 deu 2. Então, esse ponto aqui deu 2. Então, F de menos 3 deu 2. Marca aqui. Vai para o próximo, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com menos 4, menos 8. Módulo 8. 8 menos 2, 6. Com menos 5, 1. Marca aqui. Vai para o próximo. Menos 1. Menos 1 vezes menos 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Com menos 6, 6. Menos 6. Módulo de menos 6, 6. Com menos 1, 5. Aqui deu 0. Vai para o próximo. 0. Módulo de menos 4, 4. 0. 4 menos 5, menos 1. Vem para cá. Vai para o próximo. 1. 1 vezes 2, 2. Menos 4, menos 2. Módulo 2, 2. Mais 1, 3. Com 5, menos 2. Tá aqui. E faz para o próximo. 2. 0, 2, menos 3. Vem para cá. Vai para o próximo. 2, 6. 6, 4. 3, 5. 0. Vem para cá. E faz o próximo 4, que vai dar 3. Vem para cá. Aí o que você faz? Passa a reta. Tem uma reta que está nesse ponto. Naquele ponto. Está nos dois pontos. E passa a reta para cá. Pronto. Fez o desenho de ponta a ponta. É pior do que do outro jeito? Não. Não tem um jeito certo aí. Na verdade, o que você tem que fazer é... O outro jeito é mais rápido, tá? Se você pegar o esquema do outro jeito, ele é bem mais rápido. Aqui é um jeito mais demorado, mas pelo menos você vai acertar também. Então, assim, se você vê função e ele te deu o gráfico assim bonitinho, vai fazendo ponto a ponto que você vai tirar os pontos. Vai conseguir fazer uns pontos na segunda fase. Tá? Porque isso aqui é exercício de segunda fase. Beleza? Então, ó. Esse foi o letra A. Lembre-se, nunca vai cair um exercício de módulo sozinho. Mas ele pode estar dentro de outros assuntos. Que é o que acontece no Item B. Tá? Principalmente log. Tá? Se eu fosse fazer uma questão módulo com módulo, eu ia colocar log no meio, que é sempre o caminho mais fácil. O item B, aí ele pega e já fala assim, ó, determine os valores numéricos de A e B para que a equação admite as soluções menos 1 e 6. Então, ó, o que ele está falando? Ele está falando que o log de na base A de x mais b é igual a f de x. E admite soluções com menos 1 e com 6. Então, ó, o que ele está falando? Ele está falando que o log de x mais b, deixa eu fazer o b aqui, b na base A é igual a módulo de 2x menos 4 mais x menos 5. E aí, o que fazer?
o que fazer. Então, Marília, o que a gente faz? Tem que substituir o x por menos 1. Muito bem, muito bem. Então, ó, a gente pega o x e substitui o x por menos 1. Log de menos 1 mais b na base A é igual ao módulo de 2 vezes menos 1, menos 4, menos 1, menos 5. Então, ó, ficou log de menos 1 mais b na base A é igual a módulo de menos 6 menos 6. Log de menos 1 mais b na base A é igual a zero, porque módulo de menos 6 é 6. Bom, agora é só seguir. Menos 1 mais b é igual a A elevado a zero. Definição, passa a base para o outro lado. B é igual a 1. Pronto. Achou o B. Então, log de... Como que é mesmo? Log de x mais b na base A é igual ao módulo de 2x menos 4 mais x menos 5. Agora tem que achar o A. Como ele falou que ele admite soluções x igual a menos 1 e x igual a 6, uma outra solução é o 6. Eu já sei que o B vale 1 e vou substituir o x por C na base A, porque o meu objetivo é encontrar o A. Agora, log de 7 na base A é igual a 12 menos 4, 8. O módulo de 8 é 8. Aqui deu 1. Então, 7 é igual a elevado a 9. Beleza. Quer correr a conta do B? Correr a conta do B. Vamos ver. Errei porque eu sou burro aqui. Porque o A da A elevado a 0 é 1. Passou para cá, deu 2. O B é 2. Que aí agora faz sentido isso aqui. O B é 2. Aqui deu 8. 8 elevado a 9. Então, ó. Vamos lá. 8 elevado a 9 é igual a 8. A é igual a raiz nona de 8. Dá para até deixar um pouquinho mais bonitinho. 9 é igual a 2 elevado a 3. Então, A é igual a toda a raiz vai para a forma de fração. 1/3.
Então, ó, vou fazer o 2. Copiar aqui a função. Bem, é esse tipo de exercício que é um exercício que você tem que esperar no vestibular envolvendo o módulo. O módulo é uma parte do exercício, ele não é um todo do exercício, tá? Ele só é um pedaço desse exercício. Então, por exemplo, nesse exercício da FUVEST, ele fala sobre a equação, é correto afirmar. Ele quer saber sobre as raízes dessa equação. Aqui tem algo muito importante que você precisa ter fixo na cabeça. É igual a zero. Se você tem multiplicações e é igual a zero, isso que eu estou falando só vai valer para igualdade, só vai valer se for igual a zero. Então, ó, esse primeiro bloco é uma equação, esse segundo bloco é uma outra equação e esse terceiro bloco é uma outra equação. Por que eu posso quebrar em pedaços? Porque está todo mundo sendo multiplicado. Ó. Essa equação vezes essa igual a zero. Se isso acontece, eu posso usar o truque que x mais 3 é igual a zero. Então, uma raiz possível é o menos 3. A outra equação, 2 elevado a x quadrado menos 9 igual a zero. Isso daqui é uma equação exponencial. Por quê? Porque a incógnita está no expoente. Equação exponencial, a gente lembra que tem que igualar as bases. Mas como não tem como, não é possível igualar as bases, isso aqui não tem solução. Tá? Não existe nenhuma base que dá zero. Nenhuma base elevado a alguma coisa dá zero. Então, ó, não tem solução isso aqui. Tá? Porque assim, se fosse qualquer outro número diferente de zero, tudo bem, você poderia até aplicar log dos dois lados para resolver. Mas como nenhuma base elevado a qualquer número dá zero, então isso aqui não existe solução. Então, ó, o x aqui é vazio. Não tem solução aqui. Na situação 3, que é a última, log do módulo de x quadrado mais x menos 1 igual a zero. Exercício de log, mesmo esquema. Sempre quando você está numa situação parecida com essa, isso aqui é a regra da definição. Se não tem nada na base, significa que a base é 10. O que você faz? O log dá um gancho, a base dá um gancho, o log não gosta de briga, sai correndo. Então ficou módulo de x quadrado mais x menos 1 igual a 10 elevado a zero. Fantástico. O que a gente tem então? X quadrado mais x menos 1 igual a 1. Pronto. Aqui é só resolver a equação modular. De novo, a equação modular vai ter dois tipos de soluções. Vou até trocar de página aqui. Então, o módulo de x quadrado igual a 1. Então, ó, eu tenho dois tipos de soluções. A solução que é positiva e a que é negativa. Eu simplesmente, ó, vou trocar o sinal aqui. Eu vou resolver essa primeiro, a solução que é positiva. Então, x quadrado mais x menos 2 igual a zero. Geralmente, FUVEST dá sempre para fazer por soma e produto. Menos 1 e menos 2. Então, significa que uma raiz é o menos 2 e a outra raiz é 1. Somou e multiplicou, deu certo. E a outra situação é trocando o sinal. Menos 1, menos 1. Jogou para cá, ó, esse cancela com esse. Então, eu vou colocar o x em evidência. Igual a zero. Tem duas soluções aqui. X igual a zero ou x igual a menos 1. Se você tem dificuldade, você pode fazer as duas maneiras por Bhaskara.
tá? Você vai perder um pouquinho mais de tempo, mas vai dar certo. Você responde as duas por baixo. Bem, só aqui eu tenho 4 soluções possíveis. Se eu voltar para cá, eu tenho mais uma, que é o menos 3. Então, eu tenho um total de 5 soluções. Então, ó, esse exercício aqui, ele indica 5 soluções. Então, ela possui 5 raízes reais distintas. 5 raízes reais distintas é a alternativa E. Beleza? É um exercício estilo FUVEST, que é importante que... Porque o 2 é vazio? Ó, porque é uma função exponencial. A incógnita está no expoente. Função exponencial não tem nenhum número que elevado a outro número dá zero. Qualquer relação a elevado a x, isso daqui vai ser sempre um número que é diferente de zero. Então, quer dizer que não existe qualquer valor que eu colocar para o x, não é possível descobrir um a. Eu não vou chegar a zero, entendeu? Então, função exponencial, porque, e também tem outro motivo, né? Quando a gente pensa no gráfico da função exponencial, f de x, y, isso aqui, ó. O gráfico da função exponencial não intercepta o eixo x. Então, a gente já sabe graficamente que ele não vai interceptar o eixo x, o gráfico de uma função exponencial. E aí dá para falar até mais, né? Porque no nosso caso aqui, o a é um número... O a é um número maior do que 1, né? Se acontece assim, ó, o a um número maior do que 0 e diferente de 1, a elevado a x é sempre um número que vai estar entre 0 e 1. Vai ser maior do que 0. Não. Vai ser sempre um número maior do que 0. Então, isso vai sempre vai acontecer. Ele nunca vai ser negativo e nunca vai ser igual a 0. Esse é o esquema. Esse exercício aqui é bem antigo, mas esse exercício tem uma cara fodida de Unicamp. Então, assim, é importante ter um domínio disso daqui, tá? A Unicamp um dia vai cobrar um exercício muito parecido com esse. Um dia. Se vai ser esse ano ou se vai ser daqui a 10, a gente não sabe, mas um dia ela vai cobrar. Ela gosta muito de exercício de gráfico. E esse exercício aqui, ele fala assim, o módulo de x de um número real x é definido por módulo de x igual a x, se x é maior do que 0, e módulo de x igual a menos x, se x é menor do que 0. Das alternativas a seguir, a que melhor representa o gráfico da função é... Eu estou tirando um módulo... Aqui é um pouco diferente do que eu já tinha falado para vocês, tirar um módulo do x. Aqui eu estou tirando um módulo de um único x. Então, na verdade, a gente vai ter que analisar da seguinte maneira. Como ele mesmo fala no texto, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação para x maior ou igual a 0. Se o x é maior ou igual a 0, o módulo sai normal
Então, isso aqui fica x² menos 2x mais 2. Isso aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Agora, se o x é um número negativo, menor do que zero, a função também vai ficar uma parábola. Só que ela vai ficar uma parábola com uma concavidade para baixo. Assim. Porque a única coisa que vai mudar é o sinal desse termo. X maior do que zero, eu tiro o módulo sem trocar o sinal. X menor do que zero, eu tiro o módulo trocando de sinal. Aparece o menos 1. Então vai ficar menos x² menos 2x mais 2. Então, eu tenho essas duas coisas aqui. Equação número 1 e equação número 2. Tá? Eu tenho esses dois pontos aí. Tá? Equação 1 e equação 2. Bem, o que a gente faz? Eu tenho essas alternativas aqui, essas respostas. Você sabe que a resposta vai ser uma função de uma dessas duas. Eu vou até fazer um negócio aqui, depois eu volto com essa figura aqui. Esquece essas figuras por enquanto. Primeiro eu vou te ensinar de um jeito sem truques, que é fazendo o desenho mesmo, e depois a gente ensina com o jeito com truques. Ó. Aqui é o x, aqui é o y. O que vai acontecer? Lembra que sempre quando quebra, você tem que analisar isso aqui. Ó. Esse é o ponto que divide o gráfico. Então, quer dizer o quê? Que essa função eu apago para valores à esquerda do pontilhado. E essa função eu vou apagar para valores à direita. Mas eu vou desenhar o gráfico das duas. Esse gráfico aqui é concavidade para cima. E ó, como é só um esboço, não tem número, se você olhar nas respostas, você não precisa saber as raízes. Muita atenção no que eu vou falar agora. Se você não precisa saber as raízes, o que você vai fazer é simplesmente calcular o delta. Então, eu vou calcular o delta da 1. Então, ó, o delta é b² menos 4ac. Bem, você pode perguntar por que está calculando o delta. Está calculando o delta porque você não precisa de... Você só precisa saber se o delta é positivo, 0 ou menor do que 0. Se o delta for positivo, intercepta 2 vezes o eixo x. Se o delta for igual a 0, intercepta uma vez no eixo x. Se o delta for negativo, não intercepta o eixo x. No caso aqui, vai dar 4 menos 8. O delta deu um número negativo. Então, significa o quê? Que não vai interceptar no eixo x, delta deu menor do que 0. A gente sabe que essa função intercepta o eixo y no 2. Então, ó, o gráfico vai ser algo assim. Ó. Essa é a parábola. Vai ser algo assim. Quando a gente pensa na segunda função, também vou calcular o delta, usando b² menos 4ac. O b vale menos 2, menos 4 vezes a, que é menos 1 vezes 2. Isso aqui deu 12. E aí, cara, você tá cheirada? Beleza, então o delta deu positivo. Significa o quê? Que essa parábola vai interceptar 2 vezes no eixo x. É uma parábola com concavidade para baixo. E ela também passa nesse ponto aqui 2. Ela também vai passar nesse ponto 2. A única diferença é que ela é uma concavidade para baixo e intercepta 2 vezes no eixo x. Tá? Então, ó, essa parábola vai ser assim. Ó.
porque ela teve que passar no eixo Y e interceptar 2 vezes no eixo X. O que você faz? Você apaga agora. Você apaga essa parte do gráfico e você apaga a parte preta do gráfico que está para a esquerda. Junta os dois. Pronto. Você tem o gráfico. O que é mais próximo dessa cara aqui é a alternativa E. Eu não fiz o melhor gráfico do mundo. Deixa eu só melhorar o gráfico preto. Porque o gráfico preto, ele tinha que ser mais assim, né? E agora eu posso apagar ele aqui. Tá? Então, ele vai ser assim. Alternativa E, matou o exercício. Tá. Essa é uma maneira, tá? Você faz. Se for uma questão de segunda fase, não tem o que fazer. Você vai ter que montar assim. Quem faz prova de exatas, a segunda fase da FUVEST, cuidado com isso. Cuidado com isso. E não só um exercício de módulo, mas um exercício de uma função geral, tá? De funções gerais. Então, assim, desenhar gráficos e gráficos que vocês não estão acostumados é quase obrigatório na FUVEST segunda fase. Então, ó, fazer essa quebra, entender que tem que dividir, isso aqui é independente de módulo ou não. Você pode cair com gráficos assim na segunda fase. Então, cuidado. Bem, uma outra maneira, se você está na primeira fase aqui, tudo feliz, você já sabe que esse não pode ser. Por quê? Porque você tem duas funções. Você tem uma função que é f de x, x quadrado menos 2x mais 2, e você tem uma outra função, menos x quadrado menos 2x mais 2. Então, quer dizer que essas duas não podem ser. Bem, e você sabe que quem é sua divisão é o zero. O zero é sua divisão. Por quê? Isso daqui só vale para valores maiores do que zero, e isso daqui só vale para valores menores do que zero. Tá? Só vale para valores maiores e para valores menores. Outro ponto que é importante para você perceber. Então, com certeza, tem que ter uma com concavidade para cima, e outra com concavidade para baixo. E a que está na região negativa tem que ser com concavidade para cima. Ó, região negativa, concavidade para baixo. Essa daqui, ó, concavidade para baixo. A única que está à esquerda, que tem concavidade para cima, é essa. Essa daqui também não poderia ser, porque a intersecção acontece num valor diferente de zero. Ó, essa daqui poderia ser, ó. Tá vendo? Ó? As duas parábolas estão se unindo em torno do zero, do x igual a zero. Aqui, ó, também, ó. As duas parábolas estão se unindo no x igual a zero. Essa não pode ser, porque a concavidade é para cima. E ela tinha que ter o quê? Concavidade para baixo. Essa tem concavidade para baixo, alternativa aí. Tá? Aí você não precisa fazer conta, não precisa fazer desenho, não precisa fazer nada. Você simplesmente encontra a resposta. Ó, a Unicamp... A Unicamp adora esse tipo de exercício, tá? Ela já cobrou de função inversa, ela já cobrou de função composta e ela nunca cobrou de função modular. Só falta de função modular para ela fechar. Então, assim, esse exercício vai aparecer na Unicamp, tá? É a cara da Unicamp. Beleza? Então, ó, é isso que eu falei. É isso aí.